E se eu dissesse que tudo que você acredita sobre a sua vida foi você mesma que colocou lá? Não o mundo, não as pessoas, não o destino, você. Cada relacionamento que não deu certo, cada oportunidade que escapou, cada vez que você diz, isso nunca acontece comigo, você está usando o poder mais silencioso que existe e usando contra você mesma. E isso não é culpa, isso é consciência. E hoje tudo muda. Então fique aqui comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é motivação, não é lei da atração com pensamento positivo. É algo muito mais profundo. É a lei que governa tudo, que é a lei da suposição. Sejam bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade. Aqui nós vamos falar sobre lei da suposição, consciência, realidade e sobre como a sua vida começa a mudar quando você sustenta aquilo que você tem dentro de você. E se você chegou aqui não foi por acaso, existe uma parte de você que já sabe que é algo maior do que aquilo que os seus olhos estão enxergando. E eu estou aqui para te ajudar a despertar nisso. Neste canal, eu não venho te dar fórmulas mágicas não, viu? Eu venho te convidar para dentro de você, para o único lugar onde a verdadeira transformação acontece. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, olha, se inscreve agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vão ser uma jornada. E você vai querer estar presente em cada uma etapa, viu? Então não deixa de se inscrever. A lei da suposição foi ensinada por Neville Goddard, um dos mestres mais profundos do estudo da consciência do século XX. Mas ela não é uma teoria abstrata não, viu? Ela é uma lei viva, que está operando na sua vida agora mesmo, quer você saiba disso ou não. A lei diz o seguinte: a sua realidade externa é exatamente um reflexo fiel daquilo que você supõe ser verdade. Não do que você deseja, não do que você pede, mas do que você assume como real, como dado, como certo. Sabe aquela sensação de comigo é sempre assim? Isso é suposição. Sabe quando você pensa, eu não mereço isso não é pra mim, não vai dar certo, vai dar errado de novo? Isso é suposição. E o universo com precisão assustadora diz, amém! Então, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é, o que você sustenta, o que você supõe como verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Mas aqui está a boa notícia, a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Se foi você quem criou essa realidade, você também pode mudar. Não precisa esperar o mundo mudar, não. Não precisa esperar as pessoas mudarem. Você muda com a suposição. A realidade muda junto. Isso é poder real e hoje você vai começar a usar ele a seu favor. Então já me conta aqui nos comentários. Qual suposição você quer dissolver hoje? Escreve aqui, eu mudo, para afirmar essa intenção. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e supor algo que você já tem. E essa diferença é o que separa as pessoas que manifestam das que ficam esperando. Quando você deseja, você está afirmando a ausência. Você está dizendo ao universo assim, ó, isso ainda não é meu. E o universo que trabalha com o estado em que você está, ele vai manter essa ausência, sabe? Mesmo quando você supõe, quando você mesmo assume o nível interno que já é, já tem, já está, você muda o estado de consciência. E esse estado de consciência é que vai criar a realidade. Não a afirmação, não a visualização em si, o estado. Não pergunte como eu consigo isso, pergunte como eu me sinto sendo alguém que já tem isso. Pensa assim, ó, uma mulher que supõe que é amada, que é próspera, que é merecedora, ela age diferente, ela fala diferente, ela escolhe diferente. E as escolhas dela criam a vida dela, não porque ela foi positiva, mas porque ela estava num estado diferente. A transformação, ela começa quando você para de pedir e começa a ser. Espero que vocês estejam entendendo. Como você para de provar e começa a supor. Esse é o ponto de virada. E eu sei que dentro de você algo acabou de ressoar com isso. Então, já aproveita esse momento para escrever aqui nos comentários qual nova suposição você quer carregar a partir de hoje. Começa assim, ó. Eu já sou e o que você quer. E completa com a verdadeira verdade sobre você agora. Agora eu quero te levar para um lugar mais fundo, porque a lei da suposição não é apenas uma técnica de manifestação, não. Ela é uma verdade sobre a natureza da consciência. Neville dizia o seguinte, a consciência é a única realidade. Isso significa que o mundo que você vê ao seu redor não é a causa, ele é o efeito. A causa sempre foi e sempre será o que acontece dentro de você. Você é o ponto de criação, não o resultado, não a vítima das circunstâncias, sabe? O ponto onde tudo emana, cada pensamento que você alimenta, cada sentimento que você sustenta, cada suposição que você carrega, tudo isso está sendo projetado na tela da sua realidade. Você é muito mais poderosa do que te ensinaram a acreditar, viu? Eu sei que muitas vezes é difícil acreditar nisso quando a vida parece pesada.
quando a conta não fecha, quando o relacionamento dói, quando a solidão aperta. Mas é justamente nesses momentos em que a consciência precisa mais do seu cuidado. Porque olha só, nesses momentos é que a lei da suposição mais negativa tende a se firmar. Cuidar da consciência não é fingir que está tudo bem, não. É se recusar a deixar que o que está de fora define o que está dentro. E é a decisão mais corajosa e mais poderosa que um ser humano pode tomar, viu? E por falar em transformação real, nos próximos vídeos eu vou estar contando mais aqui sobre as minhas próprias manifestações, como eu usei esses princípios na prática e o que mudou na minha vida. E se você não quer perder, se inscreve agora e ativa o sininho, viu? Mas Daisy, aí você me pergunta, né? Como eu mudo uma suposição que já está enraizada há anos? Como eu faço isso na prática? A primeira coisa é reconhecer. Você não pode mudar o que não vê. Então começa observando. Que tipo de coisa você afirma sobre você mesma com certeza? Não o que você deseja ser ou o que você assume que é, entende? Eu sou alguém que sempre se machuca? Eu sou alguém que nunca tem dinheiro sobrando? Essas posições, elas têm peso. E a segunda coisa é substituir. Não brigar com a suposição antiga. Isso dá mais força para ela, sabe? Mas gentilmente, conscientemente, começa a alimentar uma nova suposição. Exemplos. Eu sou uma mulher que vive relações plenas e saudáveis. Eu sou alguém para quem o dinheiro flui com facilidade. Diz isso com sentimento, com convicção, não como um desejo, sabe? Mas sim como uma confirmação, como uma afirmação que já é verdade no plano da consciência. O que você repete com sentimento, você supõe. O que você supõe, você cria. A terceira coisa é agir a partir do estado novo. Uma pequena ação alinhada com a nova suposição vale mais do que 1000 visualizações sem comprometimento. Se você supõe que você é próspera, você começa a fazer escolhas que uma pessoa próspera faria. Se você supõe que é amada, você começa a tratar como alguém que merece amor. E a quarta, essa é a mais importante, é persistir. A realidade externa tem um atraso, ela vai refletir a consciência, mas isso leva tempo. Então, enquanto você ainda não vê resultado, não interpreta como falha, não. Interpreta como gestação. A semente foi plantada, continua regando ela, sabe? Eu preciso te contar uma coisa, olha, eu não cheguei a esse conhecimento lendo livros numa manhã tranquila, não. Eu cheguei a ele quebrando no meio de uma vida que por fora parecia ter tudo, mas dentro estava vazia. Eu carregava suposições que nem sabia que carregava sobre o que eu merecia, sabe? Sobre o que era possível sobre mim, sobre amor, sobre prosperidade, sobre quem eu era. E essas posições foram se tornando realidade, uma realidade que doía. Foi quando eu encontrei os ensinamentos da lei da exposição que algo foi mudando, sabe? Não mudou da noite para o dia, não de forma mágica, mas de uma forma real, concreta e profunda. Eu comecei a mudar o que eu sustentava dentro de mim e a minha vida começou a mudar ao redor. E nos próximos vídeos eu vou estar te contando mais sobre essas manifestações, viu? Então fica por aí, ó. Vou contar sobre cada virada, cada momento em que eu quis desistir e o que me fez continuar. Porque a sua jornada pode ser diferente da minha, mas os princípios são os mesmos. E eu quero que você saiba que você não tá sozinho nessa jornada não, viu? Esse canal existe para ser um espaço de despertar. Para você, para mim e para todos que chegaram até aqui com sede de algo mais verdadeiro. E eu tenho muito para dividir com você, viu? Histórias reais, transformações reais, o que eu aprendi, o que eu vivi e como você pode usar isso na sua vida agora. Agora eu preciso falar sobre algo que ninguém gosta de admitir, mas todo mundo sente, a dúvida. Você começa a trabalhar a sua suposição, você repete, você sente, você acredita por alguns momentos e então a mente vem com tudo. Mas se não funcionar? Mas se for tarde demais? Mas se não for capaz? E de repente aquela suposição nova que estava construindo começa a rachar. E eu preciso que você entenda uma coisa. A dúvida não é o oposto da fé. A dúvida é parte do processo. Ela aparece porque a mente foi treinada durante anos e anos e anos a confiar no que os olhos veem. E quando a realidade externa ainda não mudou, a mente interpreta isso como prova de que não está funcionando. Mas aqui, olha, está o que o Neville nos ensinou. A evidência da manifestação, ela não está do lado de fora. Ela está no estado interno que você consegue sustentar. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Essa é a inversão de tudo. A dúvida surge quando você olha para fora e você usa para definir o que é possível. A fé, a suposição firme, acontece quando você olha dentro e decide
que você sustenta é mais real do que as circunstâncias temporárias, tá me entendendo? Então, como que a gente atravessa a dúvida sem deixar ela derrubar tudo que a gente construiu? Eu vou te dar o que funciona pra mim, o que está enraizado nos ensinamentos da lei da suposição. A primeira coisa é não lute contra a dúvida. Quando você briga com o pensamento, você está dando atenção para ele, percebe? E a atenção é energia. Em vez disso, quando você começar a duvidar, ela começar a aparecer, reconhece ela com deveza. Ah, você de novo? E gentilmente você vai voltando para a sua posição, sabe? Não com força, com escolha. A segunda é usar o corpo como âncora. A mente pode até entrar naquela espiral, mas o corpo vive presente. Então, ó, quando a dúvida vier forte, respira fundo, coloca a mão no coração e pergunta: como eu me sentiria se isso fosse verdade? E fica nesse sentimento aí por alguns segundos, sabe? Só isso já muda o seu estado. A terceira, e essa é poderosa, viu? É coletar evidências que já funcionou. Porque olha só, a dúvida tem memória seletiva. Ela só lembra do que deu errado. Então, você precisa treinar sua mente para também lembrar das vezes em que você supôs algo positivo e a realidade respondeu. Ó, começa pequeno. A vaga que apareceu, a ligação que chegou na hora certa, o dinheiro que veio de onde você menos esperava. Isso não foi coincidência não, viu? Foi consciência. E a quarta é aceita que o tempo entre a suposição e a manifestação é o tempo da transformação interna. A realidade externa não muda antes de você mudar. Ela muda porque você mudou. Então, quando você está aí no meio do processo ainda e não vê nada, não é ausência de resultado não, viu? Calma, fica tranquilo. É o resultado acontecendo por dentro. Mas eu quero te oferecer uma perspectiva ainda mais profunda sobre essa dúvida, tá? E ela pode mudar completamente a sua relação com esse sentimento. A dúvida não é um sinal de que você é fraca, não. A dúvida é um espelho. Ela está mostrando exatamente onde existe uma suposição que precisa ser trabalhada. Cada vez que você tem uma dúvida de uma manifestação, há uma crença por baixo daquela dúvida, tá? Uma suposição mais antiga, mais enraizada, que está dizendo, olha, pessoas como eu não conseguem isso. Então, em vez de tentar silenciar essa dúvida, começa a ser curioso sobre ela. Pergunta assim, ó, de onde vem esse pensamento? O que eu estou supondo sobre mim mesma quando sinto essa dúvida? Porque quando você identifica a suposição que está gerando a dúvida, você encontra exatamente o ponto que precisa ser transformado. E isso é trabalho de consciência. Não é fácil não, mas é o trabalho mais valioso que existe. Porque quando você limpa essa suposição limitante na raiz, ela não volta. A realidade que ela criava deixa de existir e o espaço que ela ocupava fica livre para uma verdade maior. Isso é sensacional, né? A dúvida, vista dessa forma, deixa de ser inimiga e vira guia, sabe? Ela aponta para onde a sua consciência ainda precisa crescer. E cada vez que você atravessa uma dúvida sem deixar ela mudar a sua suposição, você vai ficando cada vez mais forte, mais inteira, mais criadora. E é assim que a vida muda de verdade, viu? Não de uma hora para outra, não, mas por camadas, sabe? Por camada de exposições por exposições, de escolha por escolha. Então chegamos ao final desse vídeo, né? Mas não no final da nossa transformação, nem da minha, nem da sua. Na verdade, se você chegou até aqui, ela já começou, viu? Você já não é mais a pessoa que apertou o play, porque agora você sabe. Você não é vítima da sua realidade, você é a criadora dela e isso muda tudo. E cada vez que você notar a suposição limitante surgindo, você vai ter que ter uma escolha, deixar ela continuar ou substituir ela por uma verdade maior. E com o tempo e com consciência, com o próprio amor, a sua realidade vai refletir quem você decidiu ser. Você é consciência, você é poder, você é criação e sua vida está esperando para se alinhar com a versão mais verdadeira de você, viu? Então não esqueça de deixar seu like, ele ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que está pronto para despertar e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, viu? Demorou, né? E eu te vejo no próximo vídeo com amor, com propósito, com muito mais para despertar junto com você. Te espero no próximo vídeo. Tchau!